Fala, Celso, boa noite. Fala, Léo, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Apesar da correria, tá tudo bem. Muito paciente aí, cara. Rapaz, a gente tem paciente e só que acabou que eu tava aí na correria para ir para São Paulo, aí já viu, né? O negócio não vingou, mas pelo menos deu para atender paciente aqui hoje. Não, tranquilo, depois a gente remarca isso daí e já faz cirurgia. Tem que esperar o paciente ficar bom, né? Porque se dá alguma zebra, cara, paciente sintomático, até com cu puro o paciente tem, meu irmão. Então, tem que saber a hora, às vezes, de absorver algum prejuízo e jogar dentro da regra, né? E a equipe veio e voltou já? As meninas estão chegando aí. Vai correr. Caramba. Pô, é uma merda, cara. Isso daí é fogo. Hoje eu vou repassar com vocês unidades estéticas de área receptora e eu vou deixar a aula de fui motorizado para outra semana. Fechou, maravilha. O, você já viu aí uma paciente, você chegou a fazer foto dela? Cortou, Léo, não entendi. Você falou que estava com um paciente para ver, né? Você chegou a fazer foto? Não, eu conversei com ela, mas ela estava no interior. Expliquei, naquele dia mesmo que a gente falou, conversei com ela. Ela falou que só conseguia, tipo assim, tipo uns 15 dias antes, porque ela tem negócio da UTI, os pacientes de parte rural dela lá. Então, vai me avisar o dia que ela vai vir, para daí eu já tiro umas fotos e, claro, se tiver uma oportunidade de a gente conversar junto, era melhor ainda. Seria legal você fazer uma videochamada, pedir para ela mandar algumas fotos. Deixa eu ver se eu tenho aqui uns modelos de Pô, show de foto. bola, boa ideia mesmo. Porque aí você pede para ela mandar as fotos para você, e aí você faz uma análise. A queixa dela é o quê? É mais de alopecia, parece alopecia androgenética também, tá? Ela falou que a irmã dela, eu conheci a irmã dela, tem o mesmo problema, uma rarefação na parte de cima. É uma paciente que tem um quadro, aquele quadro, diabetes, hipotiroidismo e paciente de pele morena, bem morena mesmo. Então ela tem uma predisposição genética também. Rapaz, esses quadros aí são difíceis de operar, sabe? Tem que dar uma Ah, é? olhada. É, Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mandar lá no grupo. Porque esses casos, muitas das vezes, tem que fazer tratamento clínico. Ela até falou que Porque, eu estava fazendo tratamento clínico já, só não sei com o que ela falou, vou me aprofundar mais nessa parte aí. Ela falou, não, eu até vi, minha indicação era transplante. Com quem ela falou sobre já era transplante, eu não sei. Eu comecei a puxar isso dela também. porque o, tem indicação, tem que ver a área doadora, né? Perfeito, maravilha. Senão a gente acaba prometendo um negócio e não entregando, né? Não podendo entregar o. Porque a alopecia androgenética padrão feminino, ela geralmente cursa com, com área doadora também acometendo, difusa, sabe?
Eu até fiz post seu, você fez um lá de um post de transplante de cabelo feminino, né? De a raspagem da parte doadora é só um pedaço que você faz, Não cara, você raspa, jogou, eu perdi logo. não Não raspa. raspa. Fio longo. Caramba, velho. Bom pra caramba. Porque, pô, eu pensei, cara, a mulher deve ficar chateada pra caramba, né? Pensar nessa possibilidade de raspar, cara. Dá para fazer, tem um preparo que é com tesoura, você vai cortando seletivamente os fios, aí depois quando você vai penteando, você vai vendo. Você pode fazer raspagem segmentar, que é tipo um quadrado, e, e você pode fazer com fio longo. Eu fiz foi com fio longo. Fiz com fio manual, aí tem alguns punts para isso. Vou dar uma aula também de fio longo. Porque, na verdade, a cirurgia foi um transplante de sobrancelha. E na sobrancelha é importante a gente usar o fio longo. Porque você vê a angulação que o fio faz, e aí você não vai jogar o cabelo crescendo assim, você vai jogar ele crescendo para dentro. Deixa Ah, eu ver, maravilha, maravilha. deixa eu ver aqui, ó, tem umas fotos aqui. Eu mandei lá no grupo as fotos para. Eu mandei no grupo as fotos que eu uso para pedir para o paciente mandar imagem para fazer videochamada. Aí você pode mandar para os seus pacientes. Ô Mariozinho, tudo bom? Tudo jóia, Léo? Beleza. A gente está falando aqui de paciente. O Celso ele estava vendo uma paciente para a gente examinar. Aí eu mandei no grupo Aham, foto que a gente vai falar sobre área receptora hoje e como que você pede para o paciente tirar foto, mandar foto, e como você registra as imagens para você fazer a videochamada com o paciente, tudo. aham, legal. Poxa, e hoje aconteceu uma situação chata comigo, rapaz. Eu estava indo para São Paulo para fazer uma cirurgia. O paciente, agora no final de tarde, me manda, tá todo congestionado com quadro de influenza, testou positivo, ele, a filha, uma sinusite. Tive que cancelar a cirurgia, cara. Caramba. Poxa, estava tudo pronto para ir. Ainda bem que o Celso não cancelou o plantão dele, né, Celso? Não, tranquilo, a gente chegou um Eu pouco tô com uns atrasado, mas é pacientes isso. aqui também. Tô com uns Aí, pacientes aqui que eu vou te mandar as imagens depois deles, pra gente aham. já discutir e ver se dá Ué, pra possibilidade de vamos, operar eles também. vamos sim. Ó, hoje a gente vai falar sobre a área receptora, como delimitar a área receptora e fazer o planejamento da cirurgia. Você já pode fazer isso, cara, que a gente vai fazer agora, que a gente vai conversar. Aham, Porque beleza. aí você pode pegar uma caneta daquelas brancas e aí você já delimita a área receptora e Aham, já faz os quadradinhos e você já tem uma noção de qual a superfície, quantos centímetros quadrados. Aí a gente já pode começar a pensar em quantos folículos seria que a gente pode trabalhar no caso dos pacientes e planejar a cirurgia. E isso é importante para você até dar orçamento, para a gente poder orçar, se a cirurgia vai ser longa, se vai ser, precisa de tantos folículos, será que a área doadora vai aham, dar ou não, entendeu? Aqui, sim. o Celso estava me perguntando um negócio aqui, o Mariozinho, que é o seguinte, a área doadora, eu fiz uma cirurgia sábado de sobrancelha que a gente fez sem raspar, né, com fio longo. E o objetivo do fio longo na sobrancelha é esse daqui, ó, é para a gente colocar, a gente saber o sentido que está crescendo o fio, que está na cauda da sobrancelha. É pra ele Aliás, fazer a curvatura pra dentro, né? que aliás é assim, né, a sobrancelha dela. Aí tem uns cabelos que crescem para baixo, mas ela tem que saber exatamente, é para fazer essa curvatura. Por isso que o fio longo é importante. Aham. Então vamos lá, as meninas daqui a pouco vão chegar aí e a gente. A aula eu vou deixar gravada e elas vão. Vou mandar aqui. Elas assistam depois a. Então, vamos lá. Então, unidades estéticas do couro cabeludo. Então, como que a gente raciocina
em termos de unidade estética, área receptora. Aqui a gente tem um conceito, esse conceito de unidade estética, ele surgiu na cirurgia plástica, com um cirurgião plástico mexicano chamado González Ulloa. Ele começou a querer reconstruir áreas queimadas no rosto com pele de espessura semelhante. Porque antes as enxertias eram feitas de forma aleatória, pegava qualquer pedaço de pele e botava no rosto. E ele começou a delimitar as unidades estéticas e, a partir dali, ele ia buscar pele para aquela unidade estética. Então, ele fez um estudo medindo pele das diferentes unidades estéticas do rosto, então, da pálpebra, do nariz, da bochecha, do queixo, da região frontal. E depois ele examinou peles no corpo todo para ver qual seria a melhor fonte doadora. A gente pode usar esse mesmo conceito aqui no transplante capilar, aonde a gente, delimitando a região, a gente vai buscar folículos que têm um aspecto semelhante. Então, por exemplo, a gente estava falando da sobrancelha, a gente vai buscar regiões, área doadora, folículos que são semelhantes à região do sobrancelha. Então, a gente vai buscar folículos com um fio, de região onde o fio é mais fino, para colocar na sobrancelha. E a mesma coisa no couro cabeludo. Então, mas só que a gente precisa antes delimitar essas unidades estéticas, utilizando parâmetros objetivos. Para, como que eu falei antes, a gente conseguir delimitar a área e a região, a unidade estética, e a área que a gente quer reconstruir, em centímetros quadrados. Para aí a gente poder montar um planejamento da quantidade de folículos que a gente vai querer. E também aonde a gente vai colocar esses folículos. Então, por exemplo, se eu vou reconstruir o terço frontal, eu não vou pegar pelos da barba para reconstruir o terço frontal, mas para reconstruir o mid-scalp e a coroa, eu posso utilizar pelos da barba, entendeu? Então, eu não vou pegar cabelos, folículos com unidade de 3 fios para colocar aqui na linha frontal, né? Então, a gente delimitar a área receptora serve com esses dois propósitos, para a gente delimitar a quantidade e a qualidade dos folículos que a gente precisa buscar. E no couro cabeludo, a gente vai delimitar as unidades estéticas que são acometidas pela alopecia androgenética. Então, a gente divide a área acometida pela alopecia androgenética em 3 partes. Então, a gente tem o terço frontal, o terço médio e o terço posterior. E a gente também tem, como na visão lateral, a gente tem os chamados lateral humps ou montes laterais, que são regiões que ficam aqui em cima do músculo frontal. Então, vamos delimitar isso por quê? Por que é importante a gente delimitar isso? Para a gente, por exemplo, vamos passar um caso, vamos discutir um caso. A gente já fala, olha, estou com um caso, um paciente para reconstrução do terço frontal. Então, já sei que é aquela unidade estética. Vamos reconstruir a unidade estética toda ou algumas subunidades? Entendeu? Então, a gente já vai começar a pensar em algumas coisas, a gente já vai ter que raciocinar como que vai ser o pós-operatório, quais as orientações que aquele paciente precisa para a reconstrução naquela unidade estética, qual é o planejamento anestésico para aquela unidade estética, quais são as posições que a gente pode usar para fazer a extração e fazer a colocação. Dá para a gente fazer extração e colocação ao mesmo tempo? Por exemplo, a coroa, eu gosto de fazer a coroa, quando o paciente está em decúbito ventral, eu gosto de fazer a colocação dos folículos que crescem para baixo, em sentido posterior e caudal, quando ele está em decúbito ventral. Porque quando eu vou botar ele em decúbito dorsal, eu vou ter que ficar meio que de cabeça para baixo colocando. Então, ao delimitar a área receptora, eu já faço uma série de raciocínio em cima daquela área receptora. Tanto o planejamento do pré, do intra e no pós-operatório. E para a gente delimitar a área receptora, eu gosto muito também de primeiro definir a área doadora. Porque o definir que for a área doadora segura, a gente já vai, dali para cima, a gente já sabe que é a área que vai sofrer alopecia androgenética. E a partir dali a gente vai já ter em mente que é uma área que a gente vai ter que cobrir. Por mais que ela, no momento que a gente esteja avaliando, ela esteja
digamos assim, não tenha folículo miniaturizado, mas que no futuro a gente vai miniaturizar. Então, eu gosto sempre de definir a área doadora segura, para a partir dali a gente definir a área doadora, a área receptora. Então, vamos lá. Região frontal. A gente vai utilizar como parâmetro mais anterior a borda superior do músculo frontal. O parâmetro o limite posterior é uma linha que une um tragus ao outro, uma linha pré-tragal bilateral. E a partir daí a gente vai definir as subunidades estéticas, que vão ser a linha frontal, a hairline, que seriam 1 a 2 centímetros após a borda superior do músculo frontal. A gente vai definir as entradas, que vão estar localizadas lateralmente ao tupete central. O tupete central a gente pode definir como uma meia-lua que começa posteriormente na linha posterior do terço frontal e ela vai fazer uma meia-lua até a borda anterior da hairline. E a gente pode delimitar como a distância do tupete central, os limites laterais como uma linha que vai do limbo medial dos olhos, unindo um limbo ao outro. O limbo é onde junta a córnea com a esclera, a íris com a esclera. O mid-scalp seria a gente delimitar a parte anterior numa linha intertragal e uma linha posterior da hélice do paciente, unindo uma hélice à outra. Então, a gente teria aí o mid-scalp, o terço médio. Então, a gente vai vendo que, através de parâmetros anatômicos objetivos, a gente vai delimitando a nossa área receptora. E aí a gente vai mensurando o tamanho da nossa cirurgia. E o terço posterior vai ser compreendido pela coroa. Eu gosto de delimitar a coroa pegando a borda mais posterior aqui do ápice da área doadora segura e eu meço 6 centímetros e eu vou estar dentro daquela linha do parque, que a gente traça um raio de 6 centímetros, 12 centímetros seria o diâmetro de uma coroa, em média. Então, eu desenho esse círculo no terço posterior, eu desenho esse círculo entre a borda superior da área doadora segura e a borda posterior do mid-scalp, do terço médio. Traço um círculo, eu tenho aí uma coroa. E a área triangular lateral que vai ficar entre o mid-scalp e a coroa, esse círculo da coroa, a gente chama de transição vértex-mid-scalp, transição vértex ou transição da coroa para um triângulo de transição entre o terço médio e a coroa. Eu gosto dessa marcação porque fica uma coisa fácil, objetiva e a gente consegue mensurar isso. Voltando aqui, a gente falando sobre as subunidades da unidade do terço frontal. A gente tem aí a unidade mid-scalp e a transição coroa-mid-scalp. E a gente tem o triângulo temporal também, que nós podemos definir com uma linha que vai unir o tríquium, que é a parte mais anterior da implantação da linha capilar, até o tragus, pode ser no meio do tragus, no sulco supratragal ou no sulco infratragal. A gente depois traça uma linha que vai passar no meio da comissura, asa nasal, canto lateral e vai até aqui a crista temporal, ou a gente pode fazer essa linha um pouco maior, unindo a ponta nasal, passando pelo limbo medial e se unindo aqui com a crista temporal. Isso tudo, esses dois parâmetros, eles vão poder trazer esse triângulo, o ápice, né, a ponta do triângulo mais para baixo ou mais para cima do recesso temporal ou triângulo temporal. E aí a gente vai conectar o triângulo temporal aqui à hairline. Então, quando a gente
delimita essas unidades que nós vamos cobrir, a partir daí a gente pode delimitar a área receptora e desenhar esses quadrados, que aí a gente vai ter uma noção de quantos centímetros quadrados nós precisamos cobrir, e aí a gente vai definir a nossa densidade, se vai ser 30, 35, 40, 45, 50 unidades foliculares por centímetro quadrado, e aí a gente em seguida vai na área doadora buscar, ver se é possível pegar qual densidade que a gente vai conseguir pegar. E aqui a gente consegue fazer um desenho na área doadora e fazer uma análise para ver se essa densidade que a área doadora possui, ela vai conseguir fornecer para a nossa área receptora. Lembrando que a gente não deve ultrapassar 40% de distração numa cirurgia, porque existem alguns autores que falam que quando você perde 50% da sua área, de uma área capilar, você já começa a ter rarefação capilar. Então a gente não deve ultrapassar isso numa só cirurgia. Pode ser que em cirurgias subsequentes você comece a ultrapassar isso e comece a ter uma rarefação. E aí você vai ter que abrir mão, lançar mão de fazer uma micropigmentação para cobrir as cicatrizes pontiformes resultantes da extração da área doadora. E aqui, então, o paciente que a gente fez esse planejamento, a gente fez uma cirurgia do terço frontal e mid-scalp nele. A gente planejou umas 5.000 unidades foliculares, tirando da cabeça e da barba, 1.000 da barba, 4.000 da cabeça, couro cabeludo. E a gente conseguiu cobrir essa região aqui, nessa cirurgia. Estou mostrando para vocês como é importante a gente definir o nosso objetivo de superfície a ser coberta de unidade estética, e a partir daí a gente vai fazer todo o nosso planejamento cirúrgico. E lembrando que dependendo da área receptora, você vai ter angulação e direção diferente. A angulação é em relação ao ângulo que o fio sai da pele. E direção é o sentido que você vai buscando de onde que ele vai para onde que o folículo vai, e aonde que você vai colocar. Eu não gosto de fazer aqueles zigue-zagues, aqueles desenhos, que não são naturais. Porque se vocês observarem, o cabelo cresce em relação ao roda-moinho, fazendo um círculo. Aí vai seguir a figura de Fibonacci, profissão áurea, você consegue, a partir do roda-moinho, definir qual vai ser o sentido que você vai colocar, ou a direção que você vai colocar os seus folículos, para dar uma naturalidade. E na coroa, vai depender muito do nível que a coroa está de calvície, vai depender de onde o paciente tem o roda-moinho, se é um ou dois roda-moinhos. Então, a gente precisa avaliar isso. A coroa é uma área muito difícil de cobrir, e você dá densidade. Por quê? Você tem que raciocinar o seguinte: você vai no miolo, no roda-moinho, no meio do roda-moinho, é a área que vai ter menos densidade. Então, você, na hora de planejar a coroa, você tem que botar maior densidade no meio do roda-moinho, porque o cabelo vai sair do roda-moinho e vai cobrir uma área. Então, se você tem aqui o roda-moinho aqui, e um centímetro à frente, você tem uma outra área para cobrir. Se você botar a densidade no roda-moinho menor do que a da frente, olha o problema. O roda-moinho ele cresce e cobre o da frente e vai se somar aos fios que estão do roda-moinho, se soma ao que ele está. Então vai cobrir ali, mas o roda-moinho vai continuar vazio. Então o roda-moinho você tem sempre que concentrar, porque se você parar para pensar, todo o cabelo vai crescer e vai cobrir na frente. Se você bota uma baixa densidade onde ele inicia o roda-moinho, vai ficar muito vazio. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que no roda-moinho é o local onde a gente tem que dar a maior densidade. Eu tenho algumas opiniões em relação ao roda-moinho, mas nesse momento eu vou preferir não falar sobre exatamente isso para não confundir muito, mas quando a gente estiver aqui eu vou mostrar alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração na hora da gente fazer uma reconstrução da coroa, porque às vezes você querendo ser o mais natural daquele caso, você pode não dar o máximo da densidade do paciente. Tá? Mas a grande mensagem é: roda-moinho, maior densidade possível no meio, no centro do roda-moinho. Então vamos lá, gente. Vocês têm dúvida em relação a unidades estéticas do couro cabeludo?
Léo, queria te perguntar primeiro, essa parte que você falou, não pode tirar mais que 40% da área extratora, beleza? Aí você falou de uma parte que tem que fazer uma cirurgia de reconstrução posteriormente, caso isso aconteça, é isso mesmo? Não, seria uma Eu vi errado. micropigmentação. Você vai ter que fazer Ah, micropigmentação, porque a perfeito. área fica rarefeita. Ah, maravilha. Deixa eu só ver aqui. Outra dúvida, você falou a questão, perdão, Pode falar. você falou a questão do no maior número de fios no redemoinho. Nos outros quadradinhos, né, falando grosseiramente, era uma média de uns 30, 40. No redemoinho, tu bota quanto por aí? Se tiver área doadora, eu tento colocar no primeiro centímetro do roda-moinho, que geralmente vão ser 4 quadradinhos, eu tento colocar 50 folículos com fios, Perfeito, com folículos com 3 fios. maravilha. A barba seria um bom uso para redemoinho ou não? Sim, é uma das indicações. Aí você vai tremear Maravilha. um da cabeça e 3 da barba. Tanto Ah, que perfeito. a cirurgia que eu ia fazer desse paciente aí não era roda-moinho, mas ia ser mid-scalp e dar volume. Eu ia tirar a barba e ia tirar da cabeça. A gente ia fazer a proporção de 3 para 1. A gente ia tirar uma quantidade e ia botar na cabeça. E a barba eu ia colocando na proporção de 3 para 1. E o Ah, interessante é que maravilha, obrigado. na barba a gente pode fazer. Deixa eu pegar aqui. Léo, Oi, pode falar. Eu estou folículo tentando. ou é quadradinho? É quadradinho. Não entendi. Quando você falou a proporção de 1 para 3, é um quadradinho de folículo da cabeça e 3 quadradinhos da barba, ou é unidade folicular da cabeça e 3 da barba? São 3 unidades foliculares da cabeça para uma unidade folicular da barba. Maravilha, entendi agora. Deixa eu ver se eu... Barba. Vou puxar aqui agora. Vamos lá, vamos puxar aqui agora. Barba. Pode falar. Acabei de chegar, tava lutando contra a internet ali da minha Ah, garagem, tentar fazer a pergunta. Eu tô, Leonardo, deixa eu te diga. falar. Quando você vai fazer o redemoinho, igual tem a glândula sebácea, né? E aí a glândula sebácea que ela direciona aquela curvatura do fio, né? Na hora que você vai fazer, você acaba é, relacionando isso na hora de implantar ou não? Não tem nada a Sim, ver. tem a Sim? ver. Tem a ver, ainda mais se o folículo for curvo. Entendi. Porque eu tava pensando aqui, na hora porque se colocar esse mesmo folículo em uma direção, vai fazer o contrário, né? Porque a gente acaba É, colocando um pouco mais rente. Então, isso, na hora de colocar o folículo no implante. no implanter, aí tem que prestar atenção nisso, então. Exatamente. Porque Ah, aí tá. você vai botar ele na angulação saindo da pele, na angulação que você quer. Entendi. Quando o folículo, quando o paciente tem o cabelo bem reto, bem retilíneo, é difícil às vezes você achar a curva que ele faz, mas quando ele é crespo fica mais fácil. Aí você usa, quando ele é reto, você usa a glândula sebácea como parâmetro para você botar ela ventral. Só que aí muda Entendi. dependendo do tipo de implanter. Tem implanter que você usa o keep, você tem que botar para baixo. Quando você usa o implanter que a gente usa,
que a gente vira a canaleta para baixo, você tem que botar a glândula virada para você. Porque aí você vai Entendi. botar e ela vai, na hora que você tombar o implante para aplicar, ele vai estar apontando para baixo. E aí eu fiquei com dúvida também. Você também, por exemplo, porque quando a gente vai colocar, sem ser no redemoinho, que a gente faz na outra área também, na área normal, né? Que a gente faz na prietal, frontal, a gente acaba não olhando isso. Tem alguma relação? Porque assim, às vezes quando o cabelo é muito curvo, para ficar para cima, não, né? Olha, o que vai acontecer é que você, às vezes, você pode ter um cabelo. Você pode ter o cabelo crescendo assim, ó, sabe? Aí o cabelo, se ele for muito curvo, ele vai crescer, sabe? Aham, E assim a gente pode ter um cabelo que não vai ficar tão, não vai cair para frente. esteticamente, assim, né? É, Fala. Por isso que tem as peculiaridades do cabelo crespo, etc. exato. Aí o cabelo crespo também, ele pode. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O cabelo crespo, ele também pode ter. Se você não botar ele na angulação, ele vai crescer meio que arrepiado para cima. Mas se ele enrolar muito, também é mais. Entendi. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui. Vou mostrar aqui se é o que você está perguntando de colocação. Olha, ó, esse paciente aqui, ele está com 3 meses de operado. Vocês Aham. conseguem ver, ó, o cabelo crescendo e indo para frente, ó. Faz até uma franja, Aham. Sim. entendeu? Não fica aquele cabelo assim pro alto. Tá vendo? Olha. Mas aí, nesse caso, é mais pela colocação, né? Mais rente à pele do que Isso. mesmo Rente à o pele e ele posicionamento da crescendo glândula. assim. E a glândula, se você botar na glândula, ele vai crescer e vai vir para frente. Às vezes, se você bota ele errado, ele vai crescer assim para trás. Ele não vai dar esse caimento que tá dando Pois aqui, é. sabe? Entendeu? Ele não E vai aí cair para acaba. frente. Pois é. É, isso. Mas aí, como que a gente faz, assim, na hora de colocação do implanter? Ué, aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem aqui um vídeo. Deixa eu pegar aqui. Ó, a gente faz assim. Ó, tá vendo? Aqui eu dei um ângulo. Tá vendo? Assim tá errado. Assim é 90 graus. Aham. Aí aqui eu angulei, tá vendo? Aí por isso que às vezes você vai ver eu brigando com as meninas, que elas falam assim, ah, não usa lupa. Eu falei, tem que usar lupa. Quando o paciente tem uma glândula sebácea mais evidente, fica fácil de ver. Mas quando não tem, você não sabe como é que vai ser, ó, tá vendo? Aqui eu tô angulando, tá vendo? Assim o cabelo vai crescer para frente. Entendi. Então, só de angular, esse cabelo já vai nascer pra frente, assim, né? Exatamente. Ele pode até no futuro fazer uma curvinha assim, mas pelo É, menos ele vai para frente. Porque aí, entendi. Porque assim, se a glândula sebácea estiver para cima, entendeu? Mesmo com exa- o planter, aí uma hora ele vai encurvar para o contrário, né? exatamente. Por isso que o Então, mas aí não transplante tem como a gente prever, né? é. Mas aí, quanto mais informação a gente tiver sobre a anatomia, melhor, porque aqui, ó, a sobrancelha que a gente fez, deixa eu mostrar aqui, ó, no sábado, ó, tá vendo aqui, ó, os fios com angulação Aham, certa? Porque senão ele aham, fica com a angulação assim, vai crescer igual o cabelo de gato, um de gato, sabe? Porque a gente bota a entendi. angulação e ele vai virando para dentro. Então, nessa hora, no transplante de sobrancelha, essa é a grande dificuldade, você saber a angulação do folículo, se o folículo tiver cortado, que tem gente que faz com cabeça raspada, você olha a posição da glândula para você dar a angulação correta. Entendi. Que seria mesmo, mais ou menos a mesma coisa do redemoinho, assim, se fosse o caso, Isso, né? Se o paciente fizesse. isso aí. Entendi, Exatamente. entendi. Obrigada. Beleza?
Beleza. Beleza. Ó, quando a gente vai colocando aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Quando o cabelo é crespo, é mais fácil de colocar, de acertar a angulação. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, que tem eu tenho uma imagem colocando um implante. Eu fico pedindo os vídeos. Ó, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, olha, que é um folículo curvinho? Ó, olha a curvinho, ó. Olha como é que bota ele no implante. Você vê que ele até dá uma levantadinha no Google ali, ó. Tem até que ajeitar para ele ficar todo dentro da canaleta. Ó, tá vendo? Olha, curvinho fica fácil saber. Aí a gente vem e coloca aqui, ó. Eu sei que ele vai sair assim. Tá vendo? A gente dá angulação nessa hora. E com incisão prévia, eu acho muito difícil você conseguir fazer um ângulo tão agudo. Eu acho muito difícil. Quando eu só consegui ter esses resultados de naturalidade dessa angulação quando eu comecei a usar só o implanter sem incisão prévia. Pensando assim, eu acho praticamente impossível Né? fazer incisão pré. O que que acontece? Você mas dá para fazer, mas aí vai ter que fazer igual aquele macete que você viu a hora do chicken place que você estava aqui na hora que eu Aham, dobrei, tá. fiz igual um L, Aham. ali você consegue fazer uma incisão prévia, mas Entendi. só que na hora de colocar Porque é aí você já difícil. faz com a posição mesmo rente, Isso. e aí você já coloca, né? Entendi. Exato. Quando você pega a lâmina reta, assim, igual a maioria faz, é difícil você chegar a conseguir ter uma angulação, porque esse Não espaço entre dá. a lâmina não dá. Por isso que tem que fazer. Aí na sobrancelha, se você vai fazer incisão prévia e stick and place, você tem que fazer esse macete que eu estava te mostrar aqui para eles, que é você usar entortar uma agulha e entortar a agulha. Cadê, cadê, cadê? Eu sou muito gambiarra, gente. Aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui para eles que. E aí vocês vão ver que dá para a gente angular bem. Aí faz o stick and place ou incisão prévia. Aí você sabe que a incisão está bem rente. Ó, vocês estão vendo que eu fiz um L com a agulha? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ó, aí a gente vai e faz a incisão com a agulha, ó. Ah, não, acabou que não é assim aqui. Aqui. Angular a agulha assim eu nunca vi ninguém fazer, não. Nunca vi nenhum trabalho, não. Eu tive essa ideia original. Ótimo. Interessante. Só que para você colocar com pinça é difícil pra caramba. Você colocar rente sem machucar o folículo. Ó, ó, tá vendo? Ó, ó. Aí eu pego, levanto. Tem o Roberto Vieira, ele faz uma coisa semelhante, mas ele faz uma incisão e ele usa só uma agulhinha para abrir o espaço do folículo. Mas já fazer incisão com a agulha assim, eu nunca vi ninguém fazer, não. Mas vocês viram que a gente entra bem rente com a agulha. E aí a gente vai conseguir botar, olha como é que está aqui bem rente a colocação dos folículos aqui na sobrancelha. Beleza. Então vamos lá, vamos agora para a unidade estética da face, para a gente fazer aqui a marcação pelos faciais. Deixa eu ver. Ah,
Quando a gente vai fazer a barba, nós usamos a linha mandibular inferior, né? Inferiormente, é o limite inferior da barba. Aí a gente vai delimitar o limite posterior, que é a própria costeleta. A gente liga a parte posterior ao ângulo gonial. Aí a costeleta ela começa ali, né, ao nível da cruz, da hélice. A parte anterior já parte da própria costeleta ali da barba, né, e da linha mandibular. E quando a gente quer uma linha da barba mais baixa, a gente usa o sulco infratragal. Se a gente quer uma barba mais alta, a gente usa o sulco supratragal. E aí, para fazer aqui o contorno da costeleta, a gente usa o sulco lábio-mentoniano a, com a região ali do ângulo da boca. Deixa eu só mostrar aqui um outro vídeo. Vou mostrar um vídeo aqui que eu já fiz. O bigode a gente vai acabar pegando um sulco nasogeniano, entre a asa nasal e a linha da barba que junta com a comissura, o canto da boca. Gente, vocês estão ouvindo? Eu esqueci de perguntar se tá dando para ouvir o que eu estou falando no vídeo? Não, Léo, o vídeo não tá Não, aparecendo, não. foi. O vídeo tá mudo. Desculpa, né? Eu vou mandar esse vídeo para vocês. Desculpa. Eu achei que era mudo mesmo. Eu vou mandar o vídeo para vocês. Desculpa, gente.
que eu estou falando tudo isso. Tá, o vídeo é narrado. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Eu achei que era mudo mesmo. Eu Tô me vou baixar assistindo. aqui, eu Eu achei vou. que era mudo também. Meu Deus do céu. Aula na época do Charlie Chaplin, gente. Eu vou mandar aqui para vocês esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no grupo. Vê se vocês conseguem puxar aí no grupo. Eu botei lá, quando chegar lá, vocês me avisem, tá, gente? Vocês viram lá no grupo do WhatsApp. Chegou, tá com volume Tá, vê se está com lá. áudio, tá saindo com áudio Tá, aí. tá, tá. Então, beleza. Aham, tá Tá, com tá áudio, ótimo. acabei de confirmar. Então é isso. Então, bom. E depois eu mando o link da aula para vocês. Então, dessa forma, eu considero muito importante essa aula, porque essa aula é uma aula de anatomia e planejamento cirúrgico. Porque a nossa cirurgia ela é totalmente dependente da quantidade de folículos que a gente precisa tirar. E isso daí depende do tamanho da área que a gente vai cobrir e da densidade que a gente quer dar. Então, quando vocês forem ver qualquer paciente, desenhem as unidades estéticas que estão com folículos miniaturizados. Então, quando a gente chegar, vimos um paciente, a gente viu um paciente, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um paciente. Por isso que às vezes é difícil você ter uma noção de você falar assim, preciso de tantos folículos. Só pode fazer, eu só consigo fazer essa mensuração quando eu faço esse desenho aqui, ó. Entendeu? Então eu delimito as unidades estéticas e vocês podem observar que eu fiz vários desenhos aqui para mostrar para o paciente o que a gente pode ter de avanço, né? E a partir daí eu faço o meu planejamento. Aí eu uso aquele aplicativo, vocês já têm aqui, vou botar lá no grupo o aplicativo. É o Counter Help. Vocês sabem qual que é o aplicativo que eu estou falando? O, vou falar, deixa eu botar. Sim, Sim, aquele você das passou cores, aquele né? dia. Isso. Ai, mas manda de novo, Toléo, por favor. Eu baixei aquele dia, eu acho que eu apaguei sem querer. Ó, mandei aí no grupo do WhatsApp. Beleza, obrigada. Porque ali você desenhou, tira a foto, já vai, conta ali, você já tem uma noção de quanto você precisa, do tamanho da sua cirurgia. E aí, vamos supor, você fala assim, olha, eu consigo fazer em um dia 2.000 folículos, em 3.000 folículos. Aí, então, você já sabe se você vai fazer uma cirurgia com um dia, 2 dias, se vai ser um dia longo ou não. E você vai começar a precificar também, a estimar a sua cirurgia. Então, eu considero muito importante essa aula. E é porque é uma coisa que tem que estar assim, automatizado na gente. A gente olhar para o paciente, olha, está se queixando de tal região. Vamos lá, vamos medir, vamos fazer o desenho. Ah, é uma coroa? Coroa de quanto? Qual o tamanho do raio da coroa? É um mid-scalp? Vai ser a região frontal? Essa região frontal, eu vou poder fazer ela mais recuada, mais avançada? O músculo dele é alto, o músculo dele é baixo? E aí a gente vai desenhar as unidades que estão faltando, vamos fazer os quadradinhos, e a partir daí a gente tem a noção do tamanho do nosso problema. Deixa eu só pegar aqui uma coisa que eu fiz do meu primo. E, e, e mesmo com... Aqui, ó. Outro dia eu peguei um primo meu,
em casa, que eu tô careca, que eu quero operar, que não sei o quê. Eu falei, não, calma aí, deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Já vendi a cirurgia para ele na hora, né? Vendi não, né? Porque ele vai ser paciente modelo, que não quer pagar pão duro. Vai ser paciente modelo, então. Aí, ó, já cheguei, já desenhei, já medi, já botei os quadradinhos, já botei no counter help, vamos embora. E já vamos ver o tamanho do problema, vamos ver quantas cirurgias, o que que é para fazer, vai ser uma ou duas, vamos cobrir terço médio frontal primeiro, entendeu? A gente tem que ter essa visão já automatizada da área receptora, já programar a receptora, já mensurar os quadradinhos para a gente ter uma noção do tamanho da cirurgia, que, como eu falei, isso daí que a gente vai precificar e vai planejar a cirurgia. Porque é a partir daqui que a gente vai buscar a área doadora. Então, eu gostaria muito que vocês começassem a fazer esse exercício com toda pessoa calva que chegar para você perguntar de transplante. Seja em casa, seja no trabalho, seja no plantão, seja no consultório, no churrasco, onde for. Porque vocês têm que treinar isso, entendeu? Treinar isso, treinar, definir definir a área operatória, mensurar o tamanho da cirurgia e já ter pronto o seu planejamento, entendeu? E isso daí tudo parte desse princípio de definir a área doadora. Se vocês tiverem comprarem um bob também, de uma cabeça de manequim, fica desenhando, igual eu faço aqui uma cabeça aqui que é uma cabeça que eu uso para dar aula. Eu dei muita aula para as meninas mostrando, enfim, é uma cabeça que às vezes a cabeça fica no meio da sala de cirurgia, as meninas tomam um susto, né? Que é uma cabeça, assim, olhando para elas, entra aqui de noite, entra aqui de manhã cedo, tá a cabeça, eu deixo até implicando com elas. Já o desenho, só vamos operar essa área assim, e quando acha, abre aqui, tá um cabeção ali olhando, mas eu desenho muito, porque isso daí vai fazer vocês terem aquela coisa de bater o olho, a cirurgia é grande não é, a cirurgia é pequena, essa daqui dá para a gente fazer com menos tempo, o cabelo encaracolado, uma área grande, isso aqui eu vou ter que tirar a barba, entendeu? Então, é área receptora, área doadora. A área doadora é saudável, beleza, tem uma alta densidade, então dá para a gente cobrir bastante coisa. A área doadora tem uma densidade baixa, então a gente vai ter que fazer uma linha frontal recuada, ou não vamos poder fazer uma alta densidade. Então, é esse raciocínio que eu gostaria que vocês começassem a ter, porque mais importante do que fazer a cirurgia, nesse momento, é vocês saberem indicar e mensurar o tamanho da cirurgia que vocês têm que fazer. Porque quando a gente vier aqui fazer a parte prática, vocês já vão ter meta. Olha, se eu fosse fazer essa cirurgia sozinho, eu ia precisar de 2.000 folículos. Eu estou tirando quantos aqui por hora? Então, eu ia precisar de tantas horas para fazer a cirurgia. Então, vou treinar mais. E isso daí vai motivar vocês a ficar com um olhar clínico de cirurgião capilar. Gente, você tá criando 4 monstrinhos. Porque Mas por eu mas é lembro que isso aí mesmo. Não, é isso aí eu mesmo. começo. Gente, eu Eu já, pensei a mesma coisa. Eu ia falar a eu já mesma vejo coisa. pessoas assim, Aliás, nossa, se eu usasse botox, nossa, mas preenchimento. Aí eu falo, não, mas é calvo. Ih, mas não, mas deixa eu ver se era doador. Agora eu já planejei, eu não vou conseguir mais conversar com ninguém. Porque eu reparo as pessoas o tempo inteiro. É Eu isso não que vai gosto. acontecer. Você vai virar um analista. Meu Deus do céu. Mas, Jesus. mas assim, isso daí é a raiz do nosso trabalho. Que lindo negócio, né? É, Farei isso. e isso daí isso vira até discussão filosófica, né? Porque o ser humano ele precisa de ter padrões para ele agir, para ele saber identificar o que ele tem que resolver, né? Então você já começa a ter uma mente bem direcionada. Você também não perde tempo. Porque uma das coisas no começo da cirurgia que eu sentia era o seguinte: eu olhava a pessoa calva, eu ficava pensando, gente, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que cobrir? Ai, meu Deus, é isso tudo, não é? Eu vou cobrir até aqui ou não? E aí, o que vocês vão começar a observar? Fazer análise crítica do trabalho de outros colegas. O que vocês vão começar a observar? Vai chegar paciente, tem uma calvície grande. Ah, mas eu queria cobrir tudo. Mas aí você fala, olha, essa área doadora, se
Vamos supor, o cara tem terço frontal, médio e midiscalpo para cobrir. Olha, vocês lembram do menino que a gente operou aqui? A gente foi para quase 3 mil, foi 2.500 a 3 mil para fazer uma área frontal, um terço frontal, e ele ainda tinha cabelo. Botou uma densidade de 30 numa área ali e deu quase de 2.500, eu não lembro de cabeça quantos que a gente tirou e colocou. Então, 3 mil folículos. No mid-scalp ali, a gente ia precisar de no mínimo mais 2.500. E uma coroa é mais 2.500 a 3 mil no mínimo. Então, a gente está falando de uns 8 mil folículos. Aí eu E penso, olha que tinha uma área doadora maravilhosa, né? exato. Aí você pensa, tirar 8 mil folículos para cobrir adequadamente uma área receptora, cara, é cabelo pra caramba para tirar num dia de cirurgia. E aí você vai ter que saber assim, poxa, olha, você vai ter que chegar e conversar com o paciente, olha, agora é assim, a gente consegue tirar uma quantidade X de folículos. Se eu for cobrir uma grande área, vai ficar com uma baixa densidade, o cabelo vai ficar ralo. Então, a gente tem que dividir a cirurgia em 2 etapas. Porque se eu tirar também demais numa só cirurgia, a quantidade toda que necessita para dar uma densidade adequada vai poder causar um excesso de coleta, né? São poucos os pacientes que têm uma área doadora que consiga doar numa só cirurgia 8 mil folículos, né? São poucos os pacientes. Então, para não acontecer, igual aconteceu com esse caso que eu sempre mostro para... Eu sempre gosto de mostrar esse caso que fizeram desse paciente aqui, que cobriram ele uma quantidade que era para cobrir, que a gente tem que fazer em 2 cirurgias, né? Ó, esse paciente aqui, ele está operado, ele está operado, aí cobriram aqui botaram o cabelo do terço frontal, no terço médio e no terço posterior, mas não cobriu nada. Colocou, tem cabelo, tem, mas não está dando cobertura. Aí, o que a gente fez? Vou falar, ó, vamos resolver metade para frente, uma cirurgia. Espera um ano, da metade para coroa. Tem área doadora para isso? Beleza, então vai dar certo. Nossa, ficou sensacional. Nossa, outra pessoa. E- Mas o que fizeram nele antes e o que fizeram? Não mensuraram, no meu entender, não mensuraram a densidade adequada. Ele tinha uma densidade de 10 a 8 folículos por centímetro quadrado. Isso não dá densidade. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dele aqui. Eu cheguei a fazer umas fotos desse caso, que aí eu cheguei a tirar umas imagens. Ele foi um dos primeiros pacientes que eu cheguei que eu resolvi pensar nisso, sabe? Assim, gente, o que é um Dense Pack? Dense Pack é a partir de 35, dependendo da área, 40. Aí eu falei assim, bom, se ele já tem uns 10, vou botar 30, aí vai para 40, aí vai para uma alta densidade, vai ficar legal. Mas só que aqui, ó, olha aqui, ó. A gente veio quadradinho por quadradinho. Foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso. Eu botei em prática essa estratégia. Quando a gente olha aqui, olha um quadrado dele. Olha quantos folículos tem aqui de transplante. 8, 6, entendeu? Aí aqui a gente vem botando 30. Em cada quadradinho a gente vem botando 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Até cobrir toda essa área. E aí, qual foi o nosso objetivo? Mid-scalp e terço frontal. Aí a gente botou uns 4 mil folículos para cobrir essa área, uma densidade de 30. Aí vai ficar legal. Mas olha, se vocês olharem para cá, olha como é que é baixa a densidade dele aqui. Então a quantidade de folículos que ele tinha era para ter coberto uma área bem menor do que colocaram, entendeu? Então por isso que eu considero importante a gente delimitar a área que a gente precisa cobrir, em seguida a gente fazer os quadradinhos para medir a superfície. Os quadradinhos, tem gente que tem programa, tira foto, tem programa que dá para você medir a área, mensurar e tudo. Mas eu gosto de fazer os quadradinhos porque ele também vai me ajudar no intraoperatório. E aí a gente vai, né, etapa por etapa, vamos dando a densidade adequada para vai ficar uma cirurgia bacana, uma cirurgia proporcional.
e a gente, ao mesmo tempo, a gente consegue enxergar a cirurgia. Ó, precisamos construir isso daqui. Eu acho isso muito importante, porque antes, quando eu fazia a cirurgia, eu botava o paciente, tirava a quantidade de folículos que dava, ficava umas 3, 4 horas tirando folículo, o que der, deu, saiu. Beleza. Aí eu vou lá para frente, vou cobrir. E aí, o que eu vou cobrir com isso? Vai dar para cobrir o que eu queria, o que o paciente precisa? Eu tinha que ter conversado com o paciente antes sobre a densidade, sobre isso. Então, foi tanta cabeça que eu bati, foi tanta coisa e eu vejo muitos colegas também fazendo isso hoje, passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, e não consegue dar consistência de resultado, nem previsão, nem previsibilidade. E aí depois vem as insatisfações. Ah, essa região aqui não está vazia, aqui não sei o quê. Mas aí você chega e explica, olha, já cobri essa região com tal densidade. A sua doadora consegue dar tal densidade. O nosso objetivo é esse. Ah, essa outra região a gente vai ter que fazer uma outra cirurgia. Ah, mas eu queria cobrir tudo. Se cobrir tudo, não vai dar densidade. É como se você não tivesse. Você vai continuar careca, é o cabelo piscina. Então, a gente tem que ter essas objetividades para a gente poder conversar com o paciente, fazer o nosso planejamento, fazer ele entender o que a gente consegue fazer, entendeu? E aí a gente até entra naquela coisa do cobertor curto. Transplante capilar é cobertor curto, dormir no frio, cobertor curto. Se você jogar muito na cabeça, o pé fica de fora. Se cobrir o pé todo, a cabeça vai ficar de fora. Então, a gente tem que, né, ajustar o cobertor ao tamanho ao nosso tamanho para cobrir tudo, sem deixar nada de fora. Mais alguma dúvida, gente? Gostaria que vocês pegassem esses dados e toda vez que vocês pegarem um paciente com calvície, deixa eu pegar aqui, tem aquelas canetinhas brancas que a gente usa para marcar de botox, tenha sempre uma ou duas dessa na pasta, na bolsa, e uma reguinha dessas assim, vende papelaria, vende até pela internet, de silicone que é dobrável, na pasta, para vocês. Pegou a pessoa com intimidade, atendeu o paciente, vai lá e faz, começa a treinar, porque vocês já estão treinando o planejamento, a mente de vocês já vai começar a enxergar o tamanho da cirurgia. E aí vocês já vão começar a trabalhar com o objetivo. Olha, eu tenho que tirar tantos folículos para cobrir ali. Pô, se eu fosse operar esse paciente, é uma cirurgia de tantos folículos. Ah, eu quero botar uma densidade de 30, 35, vou gastar quantos? Ah, eu quero botar um de 50, você já, opa, de caramba, é muito folículo. Será que ele tem área doadora para isso? Então, é importante que vocês tenham essa objetividade para a cirurgia se tornar algo muito mais palpável e factível de realizar do que uma incógnita, entendeu? Eu já passei muito por isso. Eu chegava, tinha que cobrir tal hora do paciente. Eu não mensurava parâmetro, fazia uma linha sem levar em consideração o músculo frontal, não levava em consideração o mid-scalp, sabe? Então, a partir do momento que comecei a pegar, principalmente casos secundários, que eu começava a calcular isso e levar em consideração as unidades estéticas, foi quando eu comecei a enxergar como que eu fazia o planejamento. E também serve para a gente montar o planejamento clínico, porque você fala, olha, essa coroa aqui, ela não está com folículos totalmente miniaturizados, então a gente pode diminuir o tamanho da área que vai ser necessária uma cirurgia, por exemplo. E aí você vai lá, faz o tratamento clínico, você consegue dar uma cobertura, então você segura o paciente, você trata para onde está totalmente miniaturizado. E você vai ter argumento para falar para o paciente, olha, se eu for cobrir essa coroa mais o terço frontal, vou precisar de uns 5.000 folículos. Isso aí é cirurgia muito grande. Vai encarecer mais, vai demorar mais tempo. Se o paciente tiver comorbidade, já aumenta o risco de complicação, entendeu? Às vezes vai ter que tirar pelo da barba, aí a gente já começa a falar em cirurgia em 2 dias, entendeu? Para a gente poder conseguir alinhar a expectativa entre o problema do paciente e o que a gente consegue entregar. Eu considero muito importante essa aula e eu convido vocês a virarem monstrinhos de análise de área receptora, de unidade estéreo. Andando no meio da rua e calculando, assim. Eu já sou Ah, gente, voadinha. Eu vou ser atropelada olhando. eu pareço normal, eu não tenho aquele meme, eu pareço normal, mas faço análise facial. Eu te É, olho e faço te analisando, mas é assim.
Isso Que daí, ele isso daí é igual quando você vai andar, quando, na minha época, que você ficava andando você ia na boate, aí você ficava andando assim, olhando para o lado, pô, esse cara me bate, esse aqui não me bate, esse aqui não me bate. Aqui no Rio era assim, você tinha que ficar toda hora esperto para saber qual o problema que você ia arrumar, ou que iam arrumar com você, para você se prevenir. Ó, cirurgia é a mesma coisa, ó, essa cirurgia eu não quero me meter, não. Uma área muito grande, uma área doadora ruim, não quero confusão com isso aqui, não. Ó, essa área doadora é pequenininha, isso aqui dá para encarar. Doutor Leonardo, sabe o que a gente pode fazer, que é legal? Às vezes o paciente que for o modelo para a gente fazer a cirurgia, se Aham. bem que a gente vê, né, na quinta-feira antes, né? É, a gente vê aqui no ambulatório. É, é verdade, não O faz próximo, sentido, o não. próximo paciente são vocês que vão desenhar. E os Aí, pacientes, ótimo. e eu Que quero aí a trazer, gente. eu quero trazer alguns pacientes também para você, para a gente que a gente possa operar no futuro, para vocês também já fazerem esse planejamento. Esse daí é o exercício. Que é tipo um dever de casa, sabe? Pra gente ficar treinando, assim, acho que ia ser legal. Aí você fala com a gente assim, não, errou, não faria desse jeito. Isso é legal também. A gente vai, eu vou no próximo ambulatório, eu trouxe pacientes operados no primeiro, né? Nesse próximo Isso, eu quero trazer pacientes a serem operados, para vocês ótimo, montarem um planejamento. Isso daí que você está falando. vai ser ótimo. E aí vocês já comecem a treinar aí o pessoal aí perto de vocês. Se tiver Isso pra treinar paciente, todo mundo. e se vocês tiverem paciente que vocês queiram trazer para operar aqui, me fala, tira foto, faz o planejamento, que a gente também pode trazer um paciente para operar aqui, ué. Ótimo, beleza. Pode ser paciente modelo, a gente, né, aí a gente faz videochamada, a gente pode fazer uma consulta também, com um exercício, a gente tirar um dia, trazer um paciente, a gente fazer uma videochamada, mostrar para vocês como que eu faço a consulta. E a gente fazer o planejamento, tirar as dúvidas, e quem tiver com o paciente do lado faz a marcação, isso é importante, bacana de fazer, uma ideia boa. Legal, legal. Porque aí o paciente modelo, ele pagaria só o custo, aí tem que ver com o Roberto quanto que fica o custo para ele ser paciente modelo, vocês tentam, porque aí também pode ser até um caso de paciente já para vocês operarem aí na clínica de vocês ou aí onde vocês estão e já começar a fazer também. Eu quero estimular muito vocês a já irem captando. O Mariozinho já captou uma galera ali que dá para a gente trazer, o Celso estava falando também, a Natália também. Thalita vê direto aí meus pacientes aqui do Rio, né? Então Sim, já estimular vocês para começar a puxar. Porque diferente quando a gente vai fazer residência, que é um hospital público, a gente não pode ficar misturando particular com público, isso aqui. Aqui não. Já vamos criar a clientela de vocês. Vamos estimular isso daí para fazer acontecer. Para quando vocês terminarem o fellow, vocês já estarem com o consultório de vocês já funcionando. beleza. E o que vocês precisarem, vocês sabem que podem contar comigo para a gente fazer a coisa andar. Ótimo. Gente, então, tem mais alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Querem expor alguma coisa do que eu falei? Querem acrescentar? Porque às vezes vocês também estão estudando em paralelo aí, pode trazer alguma outra informação do que a gente está conversando aqui, que é bacana. Eu gosto de aprender também. Não sei tudo, não. Por enquanto, tudo certo. Então, beleza. Mas aí eu convido vocês a fazerem novamente, fazer esse exercício aí de toda vez que vocês puderem, desenhar a receptora, ver a superfície, se deixarem eu fazer um quadradinho, melhor ainda. E aí tira foto, bota no Counter Help e traz para a gente aqui também. Se precisar tirar dúvida, nos intervalos aqui a gente faz. Dá pra ir discutindo o caso naquele grupo do WhatsApp também, né? Tá, ué, a gente, vamos agitar, vamos agitar. O conhecimento, ele surge muito através das provocações, né? Quando a dúvida é uma provocação ao nosso conhecimento. Então, isso daí é muito importante no nosso crescimento científico, porque a partir do momento que a gente começa a ter dúvidas, tal, que a gente está enxergando ali o negócio. E aí a gente para com o obstáculo, aí surge que é a dúvida. E aí vai transpor.
né? Quantas coisas que vocês podem ver aqui, quantas coisas que a gente aprende pela dúvida de um amigo, de um colega. E sempre que possível eu vou embasando vocês aí com informação da literatura, da bibliografia. É, a, a Thalita aqui, a gente estava na cirurgia, a gente fez uma cirurgia na sexta e outra no sábado. A Thalita, ela viu a aplicação do conhecimento da aula que a gente teve sobre soluções, solução isotônica. Ela viu que eu falei, eu mostrei para ela, tá vendo que a gente não coloca, não deixa congelado, muito frio o frasco, ele fica num frasquinho de gelo, mas ele não fica dentro da geladeira como alguns colegas colocam, porque a nossa solução é isotônica, ela não é hipertônica, porque se a gente esfriar demais a solução, né, Thalita? A gente Isso. inativa as bombas de sódio e potássio, né, de cálcio. E aí Isso. a gente vai ter essa dificuldade aí a gente pode, né, perder aí Tá. fazer um edema celular. Aí você vai puxar muita água para coisa. Então, tem algumas coisas que muita gente faz, mas não raciocina. Vocês vão ver vários colegas apresentando aula, botando no soro e colocando os folículos dentro da geladeira. Se for por esse conceito, não deve fazer isso. Não pode esfriar muito, não. Tem que estar bem hidratado. O pior problema de perder folículo é desidratação. Tem que estar sempre úmido. Sim. Então tá bom, gente. Vocês tendo qualquer dúvida, é só me chamar. Muito bom conversar com vocês. Vocês sempre me estimulam a raciocinar mais, estudar. E na próxima, Próxima semana nós estamos aí. exatamente. Próxima semana a gente vai botar a mão na massa aqui. Eu tô com 2 Capify, eu quero botar 2 pessoas por ano ao mesmo tempo para a gente ter mais tempo de vocês botando a mão. Fechou. Tá bom, gente? Então, tá bom. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, Léo. Boa Assim, noite, pessoal. assim que Boa noite, eu, Léo. Boa noite, assim gente. Obrigado. que eu subir a aula, eu mando para vocês o link. Tá bom? Combinado. Muito Beleza, obrigada. maravilha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.